O vento frio da noite soprava forte, chicoteando o rosto de Gabriel enquanto ele caminhava pelas ruas escuras do bairro nobre. Seus pensamentos estavam enevoados pela frustração e pelo desespero. As contas acumuladas, a falta de um emprego estável, a ameaça de perder o pequeno apartamento que herdara de sua mãe. Tudo isso o havia levado àquela decisão desesperada, invadir uma mansão. Não era uma decisão fácil, e Gabriel sabia muito bem que aquilo ia contra seus princípios. Nunca imaginara ser um criminoso, mas não via outra saída. Observou a mansão imponente a poucos metros à sua frente. Era uma casa antiga, de muros altos, cercada por um jardinzinho que já não mostrava sinais de cuidado. As janelas eram grandes, mas as luzes estavam apagadas, dando a impressão de abandono. E se tiverem câmeras de segurança? E alarmes? Gabriel ponderava consigo mesmo, o coração batendo acelerado. Ele tentou se convencer de que não havia outra opção. Seu melhor amigo, Diego, havia lhe contado que aquela casa estava quase sempre vazia, e que os donos raramente apareciam por lá. Talvez houvesse dinheiro escondido, ou algum objeto de valor. Algo que o ajudasse a pagar ao menos uma parte de suas dívidas. Respirou fundo, passando a mão pelos cabelos desarrumados. Sabia que a qualquer momento poderia desistir, virar as costas e voltar para o apartamento vazio, onde nada além de contas e cobranças o aguardavam. Mas sua própria mente parecia empurrá-lo para a direção da casa. Uma chance. Apenas uma chance para reverter a situação. Pulou o muro com certa dificuldade. Ao aterrissar do outro lado, percebeu que o silêncio predominava. Gabriel se moveu em direção às portas dos fundos, sem fazer barulho, tentando ao máximo não chamar atenção. As janelas eram grandes, e ele conseguiu espiar pela fresta entre as cortinas pesadas. Tudo parecia quieto e vazio, o que de certo modo tranquilizou. Encontrou uma porta lateral, que estava destrancada, um pequeno golpe de sorte. Assim que entrou, o cheiro de mofo e coisa velha o atingiu. O salão estava escuro, e a luz da lua que entrava pelas janelas desenhava formas nas paredes. Gabriel percebeu que havia diversos objetos antigos espalhados. Vasos, quadros, esculturas que provavelmente tinham algum valor. Ele caminhou cuidadosamente até uma estante e pegou uma pequena estátua de bronze. Pesada, mas não muito grande, talvez pudesse ser vendida por algo que valesse a pena. Enquanto colocava o objeto dentro de sua mochila, ouviu um som que o fez congelar. Uma tosse. Fraca, quase imperceptível, vinda de algum ponto mais distante da casa. Gabriel ficou em pânico, prendeu a respiração e escutou novamente. Alguém estava ali. Droga, achei que não tinha ninguém. Pensou, tentando se mover para se esconder. A tosse se repetiu, e Gabriel conseguiu perceber de onde vinha, um quarto ao final do corredor. Seus pés se moveram lentamente na direção do som, guiados pela curiosidade. Quem estaria ali? Talvez fosse um vigilante, ou um morador que ele não esperava encontrar. Aproximou-se do quarto e viu que a porta estava entreaberta. Empurrou-a com suavidade e se deparou com uma cena que não poderia imaginar. Uma idosa estava deitada em uma cama, cercada por lençóis e travesseiros. Parecia extremamente frágil, quase sem forças. Seus olhos, embaçados pela idade, se voltaram para Gabriel quando ele entrou. A idosa tentou falar, mas apenas emitiu um som abafado, que mais parecia um gemido de dor. Quem é você? Sua voz saiu quase como um sussurro, cheia de dificuldade. Gabriel olhou ao redor, sem saber o que responder. Estava prestes a dar meia volta e fugir, mas algo nos olhos da idosa o prendeu. Eles estavam cheios de medo, mas também de um pedido mudo por ajuda. Meu nome é Gabriel, ele respondeu hesitante, aproximando-se um pouco mais da cama. Desculpe, eu não sabia que tinha alguém aqui. A idosa olhou profundamente para ele, como se tentasse encontrar alguma fagulha de esperança. Por favor, ela murmurou, os olhos enchendo-se de lágrimas. Me ajude a sair daqui. Gabriel não sabia o que fazer. Ele veio para roubar, mas agora estava diante de uma mulher idosa, que parecia estar sofrendo. Dona Esther, foi assim que ela se apresentou, com a voz trêmula, quando ele se aproximou mais. Ela segurou a mão de Gabriel com uma força surpreendente para alguém em seu estado.
Ele me deixa aqui, disse, com dificuldade, as palavras escapando aos poucos. Meu neto. Renato. Ele, não se importa, me trancou aqui. Por favor, não me deixe sozinha. Gabriel sentiu um aperto no coração. Havia algo terrivelmente errado naquela situação. Dona Esther parecia estar ali há muito tempo, completamente desamparada. A máscara de frieza que ele tentava manter se desfez rapidamente diante daquela vulnerabilidade. Seu neto? Ele faz isso com a senhora? Gabriel perguntou, ainda incerto, sem saber se deveria confiar totalmente nela. Ela sentiu com um movimento leve da cabeça, o olhar fixo em Gabriel, os olhos cheios de dor e sofrimento. Ele quer o dinheiro. Quer tudo para ele, não me deixa sair. Eu só quero sair daqui, a voz de Esther falhava conforme ela se esforçava para falar, como se cada palavra drenasse as poucas forças que lhe restavam. Gabriel estava em um dilema. Não era isso que ele esperava encontrar, e agora, ao invés de buscar itens de valor, tinha diante de si uma mulher idosa, frágil e claramente maltratada. Ele pensou em chamar a polícia, mas o que diria? Oi, eu entrei aqui para roubar, mas encontrei uma senhora precisando de ajuda? Ele seria preso, sem dúvida. Mas também não podia simplesmente ignorar o pedido de ajuda. Antes que pudesse tomar uma decisão, ouviu o som de uma porta se abrindo em algum lugar da casa. Seus olhos se arregalaram, e ele olhou de volta para Esther, que pareceu entrar em pânico. Ele está aqui, disse ela, com um olhar alarmado. Gabriel se levantou rapidamente, o coração batendo acelerado. Renato. Ele não podia ser visto ali. Precisava se esconder, ou fugir antes que o neto cruel o visse. Olhou ao redor desesperadamente, procurando um lugar para se esconder. Avistou um armário ao lado da cama e entrou nele, fechando a porta com cuidado, tentando não fazer barulho. Os passos de Renato ecoaram pela casa, aproximando-se do quarto. Gabriel olhava pela fresta da porta do armário, tentando controlar a respiração, cada músculo do seu corpo tenso. O som dos passos se tornou mais alto, até que Renato apareceu à entrada do quarto. Ele era um jovem de pouco mais de 20 anos, os traços endurecidos pela arrogância, os olhos cheios de frieza. E então, véia, está se comportando? Renato disse com um tom sarcástico, aproximando-se da cama. Esther desviou o olhar, a expressão assustada. Não adianta me olhar assim, você sabe que isso não vai mudar nada. Renato se virou, pegando um copo de água em uma mesa próxima e colocando-o na cabeceira da cama. Parecia indiferente ao sofrimento da avó. Gabriel, observando tudo, sentia o sangue ferver de raiva. Como alguém podia tratar uma pessoa idosa daquela forma? Ele queria sair dali e enfrentá-lo, mas sabia que precisava ser inteligente. Renato era claramente perigoso. Vou dar uma volta, não adianta gritar ou fazer cena, véia. Ninguém vai ouvir você, e mesmo que ouçam, ninguém se importa, Renato falou antes de sair do quarto, fechando a porta com um baque. Gabriel esperou alguns minutos após ouvir os passos se afastarem. Quando teve certeza de que Renato não estava mais na casa, saiu do armário e foi até Esther. Ela tinha os olhos fechados, uma lágrima escorrendo pela face enrugada. Eu vou tirar você daqui, disse Gabriel, a voz firme. Não sabia exatamente como, mas sabia que não podia simplesmente ir embora e deixar Esther naquele estado. Ela abriu os olhos devagar, o olhar ainda cheio de medo, mas também de esperança. Você vai voltar? Perguntou, quase em um sussurro. Gabriel assentiu. Vou. Eu prometo. Vou encontrar uma forma de tirar você daqui e acabar com o que esse cara está fazendo. Mas preciso ser cuidadoso. Esther sorriu, um sorriso fraco, mas que representava um fio de esperança em meio à escuridão em que estava vivendo. Gabriel sabia que a decisão de invadir aquela casa não era mais sobre as dívidas que tinha ou sobre salvar a própria pele. Era sobre salvar Esther, sobre fazer a coisa certa, mesmo que isso custasse sua liberdade. Ele saiu da casa pela mesma porta lateral por onde entrou, tomando cuidado de trancá-la novamente. Pulou o muro e olhou para a mansão antes de se afastar. Uma decisão havia sido tomada naquela noite. Gabriel não era um herói, mas não podia fechar os olhos para o sofrimento de uma pessoa inocente.
Ele estava disposto a arriscar tudo, e aquilo mudaria seu destino para sempre. Gabriel caminhava apressado pela rua, a adrenalina ainda percorrendo suas veias depois de tudo o que acontecerá na mansão. Ele não conseguia tirar a imagem de Dona Esther da cabeça, frágil, amedrontada, mas com uma fagulha de esperança em seus olhos. Algo dentro dele havia mudado, e ele sabia que não conseguiria simplesmente ignorar o que vira. Havia prometido voltar, e iria cumprir sua promessa. Mas para isso, precisava ser cuidadoso e planejar seus próximos passos. Ao chegar em seu pequeno apartamento, Gabriel se jogou no sofá desgastado e respirou fundo, tentando colocar as ideias em ordem. Precisava pensar em como conseguir ajuda para Dona Esther sem ser preso no processo. Ligar para a polícia era arriscado, ele era um invasor, um criminoso aos olhos da lei. Mas, ao mesmo tempo, Renato era perigoso, e Gabriel não poderia enfrentar aquilo sozinho. Depois de um tempo pensando, decidiu que precisava falar com Diego. Diego era seu melhor amigo, e, embora muitas vezes tivesse opiniões questionáveis, Gabriel sabia que podia confiar nele. Pegou o telefone e discou o número do amigo. Alô? A voz de Diego soou do outro lado da linha, meio grogue de sono. Diego, sou eu, Gabriel. Preciso da sua ajuda, cara. É sério. Gabriel falou rapidamente, a urgência evidente em sua voz. Gabriel. São quase 2 da manhã. O que está acontecendo? Você parece agitado. Diego respondeu, tentando despertar. Eu fui naquela mansão que você falou. Diego, tem uma mulher idosa lá, a avó do dono da casa. Ela está presa, maltratada. Eu não posso simplesmente deixar isso para lá. Preciso fazer alguma coisa. Gabriel explicou, o tom desesperado de sua voz evidente. Houve um silêncio do outro lado da linha. Diego demorou um pouco para responder, assimilando a informação. Espera. Como assim? Uma mulher presa? Gabriel, você entrou para roubar, não para se meter em problemas. Diego falou, a voz carregada de preocupação. Eu sei. Mas quando vi aquela senhora, algo mudou. Eu não posso simplesmente virar as costas, Diego. O neto dela é um desgraçado, ele a tranca lá e a trata como se fosse um objeto. Eu preciso tirar ela de lá. Gabriel respondeu, convicto. Cara, isso é perigoso. Se esse neto é do jeito que você está dizendo, ele não vai deixar barato. Você pode acabar se metendo em algo muito pior. Diego alertou, a preocupação crescendo. Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos, tentando pensar em como convencer Diego. Eu sei que é perigoso. Mas eu não posso simplesmente ignorar isso. Ela me pediu ajuda, Diego. Eu vi o desespero nos olhos dela. Eu preciso fazer alguma coisa. E não posso fazer isso sozinho. Gabriel respondeu, sua voz tremendo um pouco. Diego ficou em silêncio por alguns instantes, e então soltou um longo suspiro. Tudo bem, Gabriel. Eu estou com você. Mas precisamos ser inteligentes. Não podemos simplesmente ir lá e confrontar esse cara. Vamos precisar de um plano. Diego finalmente cedeu, sua voz carregada de resignação. Gabriel sentiu um alívio enorme ao ouvir as palavras do amigo. Ele sabia que não estava sozinho naquela missão. E com Diego ao seu lado, talvez tivesse uma chance de realmente fazer algo para ajudar Dona Esther. Obrigado, Diego. Eu sabia que podia contar com você. Amanhã de manhã, vamos nos encontrar para planejar tudo. Vou precisar de toda a ajuda possível. Gabriel disse, sua voz carregada de esperança. Certo. Vamos falar disso amanhã, Gabriel. Agora, tenta dormir um pouco. Você vai precisar de toda a sua energia. Diego respondeu antes de desligar. Gabriel se recostou no sofá, tentando relaxar. Ele sabia que a jornada que estava prestes a encarar não seria fácil. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava fazendo algo importante, algo que realmente valia a pena. Na manhã seguinte, Gabriel e Diego se encontraram em uma cafeteria discreta, longe de olhares curiosos.
Gabriel explicou todos os detalhes sobre a noite anterior, descrevendo a condição de Dona Esther e a ameaça que Renato representava. Diego ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas para entender melhor a situação. Certo, então precisamos de provas. Algo que aponte para os maus tratos e que possamos usar para chamar a atenção das autoridades sem que você seja preso no processo. Diego ponderou, tamborilando os dedos na mesa. Exatamente. Se conseguirmos alguma evidência, poderemos envolver a polícia. Talvez então eles possam ajudar Dona Esther e prender aquele canalha. Gabriel concordou, olhando ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Diego franziu a testa, pensativo. Mas como vamos conseguir essas provas? Você não pode simplesmente entrar lá de novo sem saber quando Renato vai aparecer. Precisamos ser cuidadosos. Diego alertou, a voz baixa. Gabriel assentiu. Ele sabia que o risco era grande, mas não havia outra opção. Eu pensei nisso. Acho que posso voltar à mansão à noite. Renato parece ter uma rotina. Ele saiu depois de ameaçar Dona Esther, provavelmente foi para algum lugar e só voltou bem depois. Talvez eu consiga usar esse tempo para entrar, tirar algumas fotos, gravar algo, Gabriel sugeriu, tentando demonstrar confiança. Diego balançou a cabeça lentamente, ainda relutante. É perigoso, mas pode funcionar. Precisamos de um bom álibi para você caso as coisas deem errado. Se você for pego lá dentro de novo, pode ser ainda pior. Diego disse, pensando em voz alta. Eu sei. Mas eu preciso fazer isso, Diego. Preciso. Eu prometi a ela. Gabriel respondeu, sua voz cheia de determinação. Diego suspirou e concordou com um aceno. Tudo bem. Vamos planejar isso direito então. Vou ficar do lado de fora da mansão, com o carro. Se algo der errado, eu entro em contato com você e damos um jeito de sair dali. Você tira as provas e eu garanto que você tenha uma rota de fuga. Diego disse, tentando manter a calma. Gabriel sorriu, aliviado. Valeu, Diego. Não sei o que faria sem você, cara. Disse Gabriel, tocando o ombro do amigo. Diego deu de ombros, um pequeno sorriso se formando em seu rosto. Isso é o que os amigos fazem. Agora vamos fazer isso dar certo. Diego respondeu, determinado. A noite chegou rápido demais, e Gabriel se viu mais uma vez do lado de fora da mansão. O coração batia forte em seu peito, mas ele sabia que precisava ser corajoso. Ele olhou para Diego, que estava no carro estacionado a alguns metros de distância, e recebeu um sinal positivo do amigo. Era a hora. Pulando o muro com mais destreza do que na noite anterior, Gabriel pousou no jardim e olhou ao redor. As luzes estavam apagadas, o que era um bom sinal. Ele se aproximou da porta lateral, que novamente estava destrancada. Renato claramente não esperava que houvesse uma nova invasão tão cedo. Entrando na casa, Gabriel foi direto para o quarto de Dona Esther. Quando chegou, encontrou-a acordada, os olhos arregalados ao vê-lo. Você voltou, ela disse, sua voz fraca, mas carregada de esperança. Eu prometi que voltaria, não prometi? Gabriel respondeu com um sorriso reconfortante. Vou tirar algumas fotos e gravar alguns vídeos. Precisamos de provas para poder tirar você daqui, ok? Dona Esther assentiu, tentando sorrir. Gabriel tirou o celular do bolso e começou a tirar fotos do quarto. As condições eram lamentáveis, os lençóis sujos, o cheiro de mofo, os remédios espalhados, claramente negligenciados. Ele também gravou um vídeo em que Dona Esther explicava, com dificuldade, como era tratada pelo neto. As palavras saíam trêmulas, mas carregadas de uma dor que não podia ser ignorada. É isso, Dona Esther. Vamos dar um jeito de tirar a senhora daqui, eu prometo. Gabriel disse, guardando o celular no bolso e segurando a mão dela. Obrigada, meu filho. Você é a minha última esperança. Disse ela, com os olhos marejados. Antes que Gabriel pudesse responder, ouviu um barulho vindo do andar de baixo. Seu coração gelou. Renato havia voltado mais cedo do que esperavam. Ele olhou para Dona Esther, e ela também parecia aterrorizada. Preciso sair daqui, agora.
Fique quieta, Dona Esther. Eu volto por você, eu prometo. Gabriel sussurrou antes de se mover rápido em direção à porta. Ele saiu do quarto e tentou encontrar um caminho para fugir sem ser visto, mas os passos de Renato se aproximavam. Gabriel sabia que não teria tempo de chegar à porta lateral. Viu uma janela no final do corredor e correu até ela, conseguindo abri-la e se esgueirar para fora. Pulou para o jardim, caindo de mau jeito, mas se levantando rápido. Correu na direção do carro de Diego, que já estava com o motor ligado. Assim que Gabriel entrou, Diego acelerou, deixando a mansão para trás. Conseguiu? Diego perguntou, sem tirar os olhos da estrada. Gabriel respirou fundo, tentando recuperar o fôlego, e assentiu. Consegui. Agora temos o que precisamos. Vamos salvar Dona Esther, Diego. Respondeu, com um olhar decidido. Diego sorriu, acelerando ainda mais. Então vamos fazer isso. Ele disse, e juntos seguiram em direção ao próximo passo daquela jornada que, eles sabiam, estava apenas começando. Gabriel mal havia dormido na noite anterior. Mesmo depois de conseguirem as provas que precisavam, o medo e a adrenalina do confronto iminente com Renato o deixaram acordado por horas. Ele não conseguia deixar de pensar em Dona Esther, em sua fragilidade e sofrimento. O próximo passo seria crucial, envolver a polícia. Mas Gabriel sabia que não poderia simplesmente entrar em uma delegacia e contar tudo o que aconteceu, afinal, ele mesmo havia cometido um crime ao invadir a mansão. Pela manhã, Diego apareceu no apartamento de Gabriel com café e pães para o café da manhã. Os dois se sentaram à mesa da pequena cozinha, ambos carregando a expressão tensa de quem sabia que estavam entrando em algo perigoso. Certo, Gabriel, precisamos pensar nisso com calma. Não podemos simplesmente entregar o vídeo e esperar que a polícia resolva tudo. Temos que garantir que você não vai acabar preso também. Diego disse, passando a mão pelo cabelo, o olhar preocupado. Gabriel assentiu, concordando. Eu sei. Pensei nisso a noite toda. Se mostrarmos apenas a parte do vídeo em que Dona Esther fala do neto, talvez funcione. Não precisamos expor que eu estava lá ilegalmente. Podemos dizer que recebi uma informação e consegui essas imagens de outra maneira. Gabriel sugeriu, tentando soar confiante, embora soubesse que as coisas dificilmente seriam tão simples. Diego olhou para Gabriel, ponderando a ideia. É arriscado, mas é a nossa melhor opção. E se precisarmos, eu posso testemunhar a seu favor, dizendo que estava com você e que não houve invasão. Talvez funcione. Diego disse, tentando injetar um pouco de otimismo na conversa. Gabriel sorriu para o amigo, apreciando o apoio incondicional. Obrigado, Diego. Eu não poderia fazer isso sem você. Vamos até a delegacia. Talvez consigamos falar com algum policial que leve isso a sério. Precisamos achar alguém que realmente queira ajudar Dona Esther. Gabriel disse, pegando o celular onde tinha gravado o vídeo e colocando no bolso. Os dois saíram do apartamento e pegaram o carro de Diego, dirigindo até a delegacia mais próxima. Durante todo o caminho, Gabriel não conseguia deixar de imaginar como seria o encontro com a polícia. E se eles não acreditassem nele? E se achassem que ele estava tentando enganar todo mundo? Mas ele não tinha escolha. Precisava tentar. Ao chegarem na delegacia, os dois entraram e foram até a recepção. O local estava movimentado, e o som dos telefones tocando e das conversas dos policiais criavam um ambiente frenético. Uma atendente os recebeu com um olhar cansado. Posso ajudar? Perguntou, a voz monótona. Gabriel se aproximou do balcão, tentando soar tranquilo. Preciso falar com algum detetive. Temos informações importantes sobre um caso de maus-tratos. Uma idosa está em perigo. Gabriel disse, tentando deixar claro que era algo urgente. A atendente os olhou por um momento, franzindo a testa, como se tentasse avaliar se eles estavam falando a verdade ou apenas inventando uma história qualquer. Aguardem um momento. Vou ver se alguém pode atendê-los. Disse ela, levantando-se e desaparecendo por uma porta. Os minutos que seguiram pareciam intermináveis para Gabriel e Diego. Gabriel tamborilava os dedos no balcão, tentando manter a calma, enquanto Diego apenas observava o movimento ao redor, preocupado.
Finalmente, a atendente retornou. Podem entrar. A detetive Camila Oliveira vai ouvi-los, disse ela, indicando uma porta no fundo do corredor. Gabriel e Diego trocaram olhares antes de seguirem na direção indicada. Eles entraram no pequeno escritório onde a detetive Camila os aguardava. Ela era uma mulher de cerca de 30 e poucos anos, cabelo castanho amarrado em um coque apertado e um olhar atento que avaliava os dois jovens enquanto eles se aproximavam. Bom dia. Podem se sentar. O que os traz aqui? Camila perguntou, com uma voz firme, mas acolhedora. Gabriel se sentou, sentindo o coração disparado no peito. Meu nome é Gabriel, e este é meu amigo Diego. Viemos aqui porque precisamos de ajuda. É sobre uma senhora chamada Esther, ela está sendo mantida em condições horríveis pelo neto. Temos provas disso. Gabriel disse, tirando o celular do bolso e mostrando o vídeo para Camila. Camila pegou o celular e começou a assistir ao vídeo. Sua expressão mudou rapidamente, de profissional a preocupada. Ela olhou para Gabriel e Diego quando terminou de assistir. Isso é sério. Se tudo isso for verdade, precisamos agir rápido. Mas preciso entender como vocês conseguiram essas imagens. Vocês disseram que ela está sendo mantida em cativeiro pelo neto? Como chegaram a essa informação? Camila perguntou, cruzando os braços, claramente tentando entender melhor a situação. Gabriel trocou um olhar rápido com Diego antes de responder. Eu recebi uma dica sobre o que estava acontecendo na casa dela. Sabia que algo errado estava acontecendo lá, e então fui até lá para tentar ajudar. Quando vi as condições em que ela estava, não pude simplesmente ir embora. Eu precisava fazer algo. Por isso fiz esse vídeo. Sei que fui imprudente, mas ela precisava de ajuda. Gabriel disse, sua voz sincera e carregada de emoção. Camila observou Gabriel por um momento, avaliando sua expressão. Finalmente, ela soltou um suspiro e assentiu. Você parece estar dizendo a verdade. Mas entenda, isso é muito delicado. Você tecnicamente invadiu uma propriedade privada, e isso pode ter consequências para você. Mas agora o mais importante é garantir a segurança de Dona Esther. Vou precisar de algumas informações para iniciar uma investigação formal. Vocês estão dispostos a colaborar? Camila perguntou, olhando diretamente para Gabriel e depois para Diego. Diego assentiu imediatamente, e Gabriel fez o mesmo. Claro, faremos tudo o que pudermos para ajudar. Dona Esther não pode continuar lá. Gabriel disse, sua voz cheia de determinação. Camila pegou um bloco de notas e começou a fazer perguntas sobre o que Gabriel tinha visto e ouvido na casa, e sobre o comportamento de Renato. Gabriel respondeu a tudo da melhor forma possível, descrevendo em detalhes o tratamento que Renato dava à avó e o que havia presenciado nas 2 noites em que esteve na mansão. A cada resposta, Camila parecia mais convencida da gravidade da situação. Quando terminou de fazer as anotações, ela se levantou e pegou o telefone. Vou iniciar um processo de busca e apreensão. Precisamos garantir que Dona Esther esteja segura e que Renato seja investigado por esses maus tratos. Vocês dois devem ficar por aqui enquanto resolvemos as burocracias. Caso precisemos de algo mais, entraremos em contato. Vocês fizeram a coisa certa vindo até aqui. Camila disse, dando um pequeno sorriso encorajador. Gabriel sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. Pela primeira vez desde que conhecera Dona Esther, ele sentia que havia uma luz no fim do túnel. Ele olhou para Diego, que sorriu de volta, os dois partilhando um momento de esperança silenciosa. No final daquela tarde, a detetive Camila reuniu uma equipe de policiais para seguir até a mansão de Dona Esther. O sol já estava baixo no horizonte quando os carros da polícia chegaram à entrada da propriedade. Gabriel e Diego estavam em um dos carros, acompanhando a equipe, mas foram instruídos a permanecer no veículo enquanto os policiais entravam. Camila liderava o grupo, sua expressão tensa e focada enquanto se aproximavam da casa. Assim que bateram na porta da frente, Renato apareceu, com uma expressão inicialmente surpresa que rapidamente se transformou em desconfiança. O que está acontecendo aqui? Por que estão na minha casa? Renato perguntou, tentando parecer calmo, mas sua voz traía uma leve ansiedade. Temos uma ordem de busca, Sr. Renato.
Recebemos uma denúncia de maus-tratos contra sua avó, Dona Esther. Precisamos entrar e verificar as condições em que ela se encontra. Camila disse, mostrando a ordem de busca. Renato tentou argumentar, mas os policiais já estavam entrando, espalhando-se pela casa em busca de Dona Esther. Camila seguiu em direção ao quarto onde Gabriel havia descrito que a senhora estava. Quando abriram a porta do quarto, encontraram Dona Esther deitada na cama, com uma expressão de surpresa e alívio ao ver os policiais. Seus olhos se encheram de lágrimas ao reconhecer Camila, e a detetive se aproximou, segurando sua mão. Dona Esther, meu nome é Camila. Estamos aqui para ajudar. Vamos tirar a senhora daqui. Camila disse com suavidade, tentando confortá-la. Dona Esther soluçou, a emoção evidente em seu rosto. Obrigada, pensei que nunca sairia daqui. Disse ela, sua voz fraca, mas cheia de esperança. Enquanto Camila ajudava Esther a se levantar, os outros policiais encontraram Renato na sala de estar. Ele estava pálido, claramente nervoso, tentando manter a compostura. Você não tem ideia do que está fazendo. Essa mulher é louca, ela nem sabe do que está falando. Renato gritou, mas os policiais já estavam colocando algemas em seus pulsos. Senhor Renato, você está detido por suspeita de maus-tratos e negligência. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra você. Um dos policiais disse enquanto o levavam para fora da casa. Do lado de fora, Gabriel e Diego viram Renato sendo levado algemado, sua expressão uma mistura de raiva e medo. Gabriel sentiu um alívio imenso ao ver que, finalmente, algo estava sendo feito para proteger Dona Esther. Camila saiu logo em seguida, ajudando Esther a caminhar. Gabriel e Diego desceram do carro e se aproximaram. Dona Esther olhou para Gabriel, e seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Você voltou, você realmente voltou por mim. Disse ela, a voz quebrada pela emoção. Gabriel segurou a mão dela, seus olhos também marejados. Eu prometi, não prometi? Agora a senhora está segura, Dona Esther. Gabriel respondeu, sentindo um misto de alívio e felicidade. Camila observou a cena por um momento antes de falar. Vamos levar a senhora Esther ao hospital para garantir que esteja bem. Vocês dois também precisam prestar depoimento. Mas devo dizer, Gabriel, seu ato de coragem fez toda a diferença. Dona Esther tem sorte de ter encontrado você. Camila disse, dando um pequeno sorriso. Gabriel sentiu um calor no coração ao ouvir aquelas palavras. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que havia feito algo realmente importante, algo que mudará a vida de outra pessoa para melhor. E isso, mais do que qualquer outra coisa, lhe dava forças para continuar. O barulho do portão da delegacia se fechando atrás de Renato ressoou de maneira ominosa enquanto ele era levado para dentro. Seu rosto ainda refletia a raiva e o medo que o consumiam desde o momento em que fora algemado na mansão da família. A frieza habitual que sempre exibia em sua postura começava a dar lugar ao pânico, um sentimento que ele desconhecia até aquele momento. Ele não conseguia acreditar no rumo que as coisas haviam tomado. Como uma situação que ele julgava estar completamente sob seu controle havia escapado de suas mãos tão rapidamente. Camila acompanhava de perto a escolta de Renato para garantir que tudo fosse feito conforme as normas. A detetive sabia que aquele momento não era apenas um processo legal, mas também um marco de mudança para a vida de Dona Esther. Agora, a prioridade era garantir que Renato fosse devidamente responsabilizado por tudo o que havia feito, e que Esther finalmente pudesse ter a paz e a dignidade que merecia. Renato foi levado até uma pequena sala de interrogatório, onde foi colocado em uma cadeira de metal. Ele olhava em volta, seus olhos apertados pela raiva que ainda não conseguia conter. Vocês não têm nada contra mim. Renato gritou, sua voz ecoando pelas paredes da sala. Essa é uma armação, minha avó é senil, não sabe o que está falando. Camila entrou na sala, fechando a porta calmamente atrás de si. Sentou-se na cadeira à frente de Renato, cruzando as mãos sobre a mesa. Ela observou o jovem por um instante antes de falar. Renato, sua avó está sendo examinada por uma equipe médica neste exato momento. As condições em que ela foi encontrada falam por si só. Há vídeos, testemunhos, e agora temos você aqui para esclarecer tudo. Camila disse, mantendo um tom calmo, mas firme. Renato bufou, desviando o olhar. Eu não fiz nada de errado.
aquela mulher sempre foi um estorvo. Tudo que eu fiz foi tentar manter as coisas sob controle. Ele disse, cruzando os braços, como se estivesse tentando se proteger. Camila inclinou-se um pouco para frente, observando-o de perto. Manter as coisas sob controle? Mantendo uma idosa trancada em um quarto, em condições precárias? Isso não é controle, Renato. Isso é crueldade. E é ilegal. Sua avó merece ser tratada com dignidade, algo que você claramente não ofereceu. Disse a detetive, deixando clara sua postura. Renato a olhou com desprezo. Ela estava ficando louca. Só dava trabalho e não sabia o que estava fazendo. Eu fiz o que precisava para proteger o que é meu por direito. Ele rebateu, a voz carregada de arrogância. Camila suspirou, percebendo que Renato não mostrava nenhum sinal de arrependimento. Seu comportamento só reforçava o tipo de pessoa que ele era, um homem obcecado por controle e poder, sem empatia ou respeito por aqueles ao seu redor. A ganância é uma coisa perigosa, Renato. Você escolheu colocar o dinheiro acima de sua própria família. E agora vai ter que enfrentar as consequências dessas escolhas. Camila disse, levantando-se da cadeira. Fique aqui. Tenho certeza de que o advogado que você chamou logo estará presente para falar com você. Renato permaneceu em silêncio, a raiva queimando em seus olhos enquanto observava Camila sair da sala. Ele sabia que estava em uma situação complicada, mas não estava disposto a desistir tão facilmente. Precisava encontrar uma forma de sair daquela situação. Enquanto isso, no hospital, Dona Esther finalmente estava recebendo os cuidados de que tanto precisava. O médico, após examiná-la, garantiu que, embora estivesse fraca e desnutrida, ela se recuperaria com o tempo e o tratamento adequado. Ela estava sentada em uma poltrona do quarto, tomando um copo de água, quando a porta se abriu e Gabriel entrou, acompanhado por Diego. Dona Esther! Gabriel exclamou, um sorriso genuíno iluminando seu rosto ao vê-la ali, finalmente segura. Dona Esther sorriu ao vê-lo, seus olhos se enchendo de lágrimas de gratidão. Gabriel, meu querido, você realmente voltou por mim. Eu não sei como agradecer. Ela disse, sua voz ainda fraca, mas cheia de emoção. Gabriel se aproximou e segurou a mão dela, sentindo um aperto no coração ao perceber o quanto ela havia sofrido. Dona Esther era uma pessoa forte, mas havia sido submetida a tanto sofrimento por alguém que deveria cuidar dela. A senhora não precisa me agradecer, Dona Esther. Fiz o que era certo. E agora a senhora está segura. Renato não vai mais machucar a senhora. Gabriel disse, sua voz carregada de sinceridade. Diego, que estava um pouco mais afastado, sorriu para Dona Esther. Olá, Dona Esther. É bom vê-la bem. Gabriel falou muito sobre a senhora. Estamos aqui para o que precisar. Diego disse, fazendo um gesto gentil com a cabeça. Dona Esther olhou para os dois, emocionada. Vocês são rapazes bons. Não sei o que teria acontecido comigo se vocês não tivessem aparecido. Vocês me deram esperança novamente. Disse ela, limpando uma lágrima que escorria por sua face. Gabriel apertou a mão dela com carinho. Agora é hora de pensar no futuro, Dona Esther. Vamos garantir que a senhora tenha tudo o que precisa. E, quando estiver pronta, poderá voltar para sua casa, se for isso que quiser. Mas saiba que não está sozinha. Eu e Diego estamos aqui. Ele disse, tentando transmitir o máximo de conforto possível. Dona Esther sorriu, sentindo um calor no peito. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que havia esperança, que não estava completamente sozinha no mundo. Do outro lado da cidade, Renato estava na delegacia, aguardando seu advogado chegar. Ele sabia que a situação não estava a seu favor, mas não iria desistir sem lutar. Quando finalmente o advogado entrou na sala, Renato levantou a cabeça, tentando demonstrar alguma confiança. Você precisa me tirar daqui. Eu não posso ficar preso. Isso é uma armação. Aquele idiota do Gabriel me colocou nessa situação. Ele e a minha avó estão mentindo. Renato falou, tentando soar convincente. O advogado, um homem mais velho, experiente, olhou para Renato com certa impaciência. Renato, eu já vi os relatórios.
você precisa entender que as provas são sólidas. Há gravações, há testemunhos, não vai ser fácil te tirar dessa. O advogado respondeu, sua voz firme. Renato bateu a mão na mesa, sua expressão se contorcendo em raiva. Eu não me importo. Pague o que for preciso, suborne quem você tiver que subornar. Eu não posso acabar na cadeia. Eu sou o único herdeiro daquela fortuna, e não vou deixar que minha avó e aqueles idiotas me tirem isso. Renato disse, seus olhos fervendo de ódio. O advogado suspirou profundamente, percebendo que Renato estava cego pela própria ganância. Ele sabia que o caso seria difícil e que, com a quantidade de provas, qualquer tentativa de suborno poderia piorar ainda mais a situação de seu cliente. Mas, ainda assim, ele faria o possível para tentar salvar Renato das consequências completas de suas ações. Dias depois, a história de Dona Esther e a intervenção de Gabriel acabaram chegando à mídia. A imprensa local começou a divulgar o caso, retratando Gabriel como um herói improvável, que arriscou sua liberdade para salvar uma idosa indefesa. Matérias com fotos de Gabriel, Diego e Dona Esther foram publicadas, e as redes sociais logo foram tomadas por mensagens de apoio e carinho. Gabriel se sentia um pouco desconfortável com toda aquela tensão. Ele nunca imaginou que sua ação ganharia tanta notoriedade. Tudo o que ele queria era ajudar Dona Esther, mas agora se via envolvido em algo muito maior. O lado positivo era que, com toda a atenção da mídia, as chances de Renato sair impune eram cada vez menores. Diego estava ao lado de Gabriel enquanto eles assistiam a uma das reportagens na televisão do pequeno apartamento de Gabriel. Você está famoso, cara. Diego comentou, dando uma risada. Quem diria que aquele plano desesperado acabaria virando notícia assim? Gabriel riu, balançando a cabeça. Eu não queria fama, Diego. Mas, se isso ajudar Dona Esther a impedir que Renato saia impune, então vale a pena. Ele respondeu, sua voz carregada de sinceridade. Diego assentiu, concordando. Você fez uma coisa boa, Gabriel. E eu estou orgulhoso de você. Sei que isso não foi fácil, e que você colocou muita coisa em risco. Mas valeu a pena. Olhe para Dona Esther agora, finalmente livre daquele inferno. Diego disse, sua voz cheia de admiração pelo amigo. Gabriel sorriu, sentindo um calor no peito. Ele sabia que Diego estava certo. Tudo que ele enfrentou, todo o medo e o risco, valerá a pena para ver Dona Esther segura e feliz novamente. Renato, por outro lado, estava cada vez mais desesperado. Seus recursos financeiros começavam a se esgotar com as custas do processo e os honorários de seu advogado. Além disso, a mídia estava em cima do caso, e cada movimento seu era acompanhado por jornalistas e câmeras. Ele estava encurralado, e a frustração o fazia tomar atitudes precipitadas. Uma noite, Renato decidiu que precisava fugir. Ele não iria passar anos na cadeia, não iria perder o controle de tudo que ele julgava ser seu por direito. Esperou a noite cair, aproveitou um momento de descuido na delegacia e conseguiu escapar. Correu pelas ruas, sentindo o coração martelar no peito, sua mente cheia de planos desesperados para sair da cidade. Mas a fuga de Renato não foi longe. Enquanto dirigia em alta velocidade, tentando se afastar da cidade, ele perdeu o controle do carro em uma curva fechada. O veículo capotou várias vezes antes de parar em um barranco. Quando os serviços de emergência chegaram, já era tarde demais. Renato havia morrido no acidente, selando de vez o seu destino. A notícia da morte de Renato chegou rapidamente a Gabriel, Diego e Dona Esther. Apesar de toda a dor que Renato causou, Dona Esther não conseguiu evitar sentir uma profunda tristeza. Afinal, ele era seu neto, o único laço familiar que lhe restava, apesar de tudo. Gabriel ficou ao lado dela no hospital quando a notícia chegou, segurando sua mão enquanto ela chorava silenciosamente. Eu sinto muito, Dona Esther. Sei que, apesar de tudo, ele ainda era parte da sua família. Gabriel disse, sua voz suave, tentando consolá-la. Dona Esther apenas assentiu, as lágrimas correndo por seu rosto enrugado. Eu esperava que houvesse uma chance de ele mudar, que ele pudesse ver o erro de seus caminhos, mas agora é tarde demais. Ela disse, sua voz quebrada pela tristeza. Gabriel permaneceu ao lado dela, sem dizer mais nada. Ele sabia que aquelas eram dores que palavras não podiam curar.
Mas ele estaria ali para apoiá-la, assim como prometera desde o início. E, apesar de toda a tragédia, Gabriel sabia que algo de bom havia surgido de tudo aquilo. Dona Esther estava finalmente livre, e ele também havia encontrado um novo sentido para sua vida, um sentido que envolvia cuidar e proteger aqueles que precisavam, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Depois da morte de Renato, os dias que se seguiram foram de silêncio e reflexão para todos os envolvidos. Dona Esther, apesar da dor de perder o único familiar que lhe restava, encontrou em Gabriel e Diego um novo apoio. Agora, ela não estava mais sozinha. Os noticiários haviam dado bastante atenção ao caso, e as pessoas estavam se solidarizando com sua história. Mas a atenção da mídia também trouxe complicações para Gabriel, que ainda tinha uma questão pendente com a justiça, afinal, ele invadiu uma propriedade privada. No entanto, Camila Oliveira, a detetive que desde o início acreditara em Gabriel, estava determinada a garantir que ele tivesse uma segunda chance. Ela sabia que o que ele havia feito fora, em essência, para salvar uma vida. E, com o apoio público que Gabriel estava recebendo, havia uma chance real de que ele não fosse condenado por sua ação. Uma tarde, Gabriel foi chamado para prestar um depoimento final na delegacia. Camila o recebeu com um sorriso discreto e um aceno de cabeça. Eles entraram em uma sala pequena e bem iluminada, onde ela o orientou a se sentar. Gabriel, sei que isso tudo tem sido bem difícil. Mas quero que saiba que você fez a coisa certa, e isso é algo de que você deve se orgulhar. Eu falei com o promotor, e ele parece disposto a reconsiderar algumas coisas. Camila disse, tentando transmitir alguma esperança. Gabriel assentiu, embora o nervosismo fosse evidente em seu rosto. Ele não era um herói, era apenas um homem que havia agido por instinto, tentando fazer o certo em um momento de desespero. Eu agradeço muito pelo que você tem feito, detetive. Só quero que Dona Esther esteja bem, que ela possa ter paz. E se eu tiver que pagar pelo que fiz, então estarei pronto para isso. Gabriel respondeu, sua voz sincera, sem qualquer traço de arrependimento. Camila sorriu, impressionada com a integridade de Gabriel. Ele não estava tentando fugir das consequências de suas ações, mas ela sabia que ele não merecia ser punido por tentar salvar uma vida. Levantando-se, Camila tocou levemente o ombro de Gabriel antes de sair da sala para buscar o promotor. Alguns minutos depois, Camila retornou acompanhada do promotor. Ele era um homem de meia-idade, olhar analítico e uma postura formal. Sentou-se à frente de Gabriel, colocando alguns documentos sobre a mesa. Senhor Gabriel, a situação que estamos tratando é um pouco complicada. Você invadiu uma propriedade privada, mas é inegável que suas ações salvaram a vida de Dona Esther. O caso tomou proporções maiores por causa da mídia, e há um grande apoio popular para que você não seja punido por suas ações. Disse o promotor, observando Gabriel atentamente. Gabriel manteve o olhar firme, pronto para aceitar qualquer decisão que fosse tomada. Ele sabia que o que fizera não era convencional e que havia infringido a lei, mas também acreditava que era a coisa certa a ser feita. Depois de analisar todos os aspectos do caso e considerando a situação precária em que Dona Esther se encontrava, decidimos oferecer uma alternativa. Se você estiver disposto a prestar serviço comunitário por um período de 6 meses, poderemos encerrar o caso sem que você tenha uma condenação criminal. O promotor completou, seus olhos atentos a qualquer reação de Gabriel. Gabriel soltou um suspiro profundo, sentindo o alívio percorrer seu corpo. Ele sorriu, um sorriso genuíno que demonstrava não apenas gratidão, mas também a compreensão do peso daquela decisão. Eu aceito. Farei o serviço comunitário com prazer. Tudo o que eu quero é ajudar de alguma forma. Obrigado, senhor. Obrigado, detetive Camila, por acreditar em mim. Gabriel respondeu, sua voz embargada de emoção. Camila sorriu, satisfeita com o desfecho da conversa. Ela sabia que Gabriel não apenas merecia aquela segunda chance, mas que ele também faria bom uso dela. O promotor se levantou, apertando a mão de Gabriel antes de sair da sala, deixando-os a sós. Você fez um bom trabalho, Gabriel. E espero que você veja isso como uma oportunidade para recomeçar. A vida nos dá alguns desafios, e é o que fazemos com eles que nos define. Camila disse, com um olhar encorajador. Gabriel sorriu para ela, concordando com um aceno. Obrigado, Camila. Você me ajudou muito mais do que pode imaginar.
Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas estou disposto a fazer o melhor que puder. Gabriel disse, sentindo um novo sentido em suas palavras. Na mesma semana, Dona Esther foi liberada do hospital. Gabriel e Diego a ajudaram a se instalar em uma nova casa, uma pequena e aconchegante residência que haviam conseguido através de um contato de Camila. Era uma casa simples, mas perfeita para ela recomeçar sua vida com dignidade. Quando Dona Esther entrou pela primeira vez no novo lar, seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão. Vocês dois são meus anjos. Eu não sei como agradecer por tudo isso. Vocês salvaram a minha vida e agora me deram um novo lar. Dona Esther disse, com a voz embargada, enquanto olhava ao redor do novo espaço. Gabriel, que estava ao lado dela, colocou a mão em seu ombro, sorrindo. Dona Esther, a senhora merece muito mais. Isso é apenas o começo de um novo capítulo. Vamos estar sempre por perto, então, se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Gabriel disse, seu tom de voz cheio de carinho e respeito. Diego, que estava perto da porta, assentiu, sorrindo. É verdade, Dona Esther. Não vamos deixar a senhora sozinha. Esse é um recomeço para todos nós. Diego acrescentou, sua voz cheia de determinação. Dona Esther sorriu, limpando as lágrimas e olhando para os dois com um brilho de esperança nos olhos. Eu sei que vou ficar bem, porque tenho vocês ao meu lado. Obrigada, meus queridos. Disse ela, sua voz carregada de amor e gratidão. Nos meses que se seguiram, Gabriel se dedicou ao serviço comunitário como parte do acordo feito com a Justiça. Ele passou a trabalhar em um abrigo para idosos, ajudando a cuidar daqueles que, como Dona Esther, precisavam de atenção e carinho. Cada dia era um aprendizado, e ele sentia que aquele trabalho estava transformando sua vida para melhor. Ver os sorrisos daqueles que ele ajudava fazia com que todo o esforço valesse a pena. Camila acompanhava de perto o progresso de Gabriel, sempre se certificando de que ele estivesse bem. Com o tempo, uma amizade sincera e verdadeira foi crescendo entre os dois. Camila admirava a determinação e a vontade de Gabriel de mudar sua vida e ajudar os outros. Ele, por sua vez, agradecia todos os dias pela chance que Camila lhe deu e pelo apoio constante. Em uma tarde ensolarada, Gabriel estava sentado no jardim do abrigo, descansando após uma longa manhã de trabalho. Ele estava perdido em seus pensamentos quando ouviu a voz de Camila chamando seu nome. Gabriel. Ela acenou de longe, aproximando-se com um sorriso no rosto. Gabriel se levantou, sorrindo ao vê-la. Camila. Que surpresa boa. O que traz você aqui hoje? Ele perguntou, curioso. Camila se aproximou, ainda sorrindo, e parou ao lado de Gabriel. Eu queria ver como você estava. Soube que tem feito um ótimo trabalho aqui, e queria parabenizá-lo pessoalmente. Você realmente está fazendo a diferença na vida dessas pessoas, Gabriel. Camila disse, seus olhos transmitindo orgulho. Gabriel sorriu, sentindo um calor no peito com as palavras dela. Obrigado, Camila. Isso significa muito para mim, vindo de você. Eu sinto que finalmente encontrei algo que realmente importa. Ajudar essas pessoas me faz sentir vivo, me faz sentir que estou fazendo a coisa certa. Ele respondeu, sua voz cheia de sinceridade. Camila sentiu, seus olhos encontrando os de Gabriel por um instante mais longo. Eles trocaram um sorriso, e o momento pareceu carregar um significado mais profundo, algo que ambos começavam a perceber. Eu sabia que você tinha potencial, Gabriel. E ver essa mudança acontecendo diante dos meus olhos é incrível. Camila disse, suavizando o tom de voz. Sabe, eu não costumo me envolver tão pessoalmente nos casos, mas algo no seu jeito me fez acreditar que valia a pena. E eu estava certa. Gabriel sentiu seu coração acelerar um pouco, e ele não conseguiu conter um sorriso mais amplo. Eu devo muito a você, Camila. E, bem, talvez possamos sair para jantar algum dia, fora desse ambiente de trabalho. Acho que será bom nos conhecermos melhor, longe de toda essa confusão. Gabriel sugeriu, sua voz carregada de uma esperança quase juvenil. Camila sorriu, uma faísca de surpresa e entusiasmo cruzando seu olhar. Eu adoraria, Gabriel. Vamos marcar isso sim. Acho que você merece um pouco de leveza depois de tudo que passou.
Ela respondeu, seus olhos brilhando com uma promessa silenciosa de algo novo e bonito que estava apenas começando. O tempo passou, e a vida de Gabriel, assim como a de Dona Esther e Diego, finalmente começou a se estabilizar. Dona Esther se adaptou à nova vida, cercada pelo carinho dos novos amigos que fez e pelo apoio constante de Gabriel e Diego. Gabriel, por sua vez, concluiu seu serviço comunitário e decidiu continuar trabalhando no abrigo voluntariamente. Ele havia encontrado uma paixão em ajudar os outros e sabia que isso era parte de quem ele queria ser dali em diante. O relacionamento entre Gabriel e Camila também floresceu. A amizade que começou durante o caos da investigação se transformou em algo mais profundo e significativo. Eles encontraram um no outro o apoio, a compreensão e o amor que precisavam para seguir em frente, deixando para trás os fantasmas do passado e construindo juntos um novo futuro. E assim, o que começou como uma noite desesperada de invasão em busca de uma solução para seus próprios problemas se transformou em uma história de redenção, coragem e amor. Gabriel, que um dia acreditara ser apenas um homem perdido e sem esperança, descobriu que podia ser um herói não apenas para Dona Esther, mas para ele mesmo e para aqueles que amava. E, no final, isso era tudo o que importava. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!